Amigos do Saúde Digital, você que é médico, você sabe que os processos médicos eh, têm aumentado. Infelizmente, né, isso tem um fator que pode ser cultural da população ou dos pacientes estarem, eh, estarem mais predispostos a processarem médicos e às vezes tem razão de receber um processo, e aqui eu não estou querendo fazer corporativismo, mas quando eu acho que o paciente deve buscar sim o direito dele sempre. Mas às vezes existe uma cultura, né, que é muito herdada dos Estados Unidos, que fica um ambiente de muita proteção, né? O médico, às vezes, é, é, ele fica num clima que ele precisa se proteger demais e talvez isso interfere na relação médico-paciente, e é isso que eu quero discutir hoje com a minha amiga doutora Sandra Franco, advogada renomada, conhecida no Brasil e minha amiga pessoal, né? A gente já fez muitas coisas juntos, né, Sandra? E obrigado por você ter vindo aqui. Estamos gravando presencialmente aqui em São Paulo, então se você quiser acompanhar a gente no YouTube, em vídeo, estamos também no Saúde Digital Videocast do Spotify ou no áudio de todas as plataformas de podcast. Sandra, conta um pouquinho quem é a Sandra, seu background, depois a gente vai falar isso de direito médico. Conto. Lorenzo, primeiro, obrigada pelo convite. Eu estava esperando esse convite há algum tempo, eu sei do sucesso que faz o seu podcast, fico super feliz com isso. Bom, minha trajetória é longa, porque eu já estou há mais de 25 anos nessa área do direito médico. E, a, e eu comecei exatamente em defesa profissional. Eu estava num momento em que não sabia muito bem que área escolher e a área me escolheu. Um médico, inclusive, me convidou, à época, lá em 2002, para poder começar a trabalhar com uma consultoria que era voltada para gerenciamento de riscos e principalmente trabalhava com seguradoras que possuem produto que são apólices de responsabilidade civil profissional. Então, eu já entrei na área fazendo defesa dos médicos. Foi bastante interessante porque no decorrer da minha carreira eu comecei a fazer uma série de cursos, fui estudar em Coimbra, fiz cursos bem específicos na área de direito médico, voltados para termos de consentimento, voltados para esse conhecimento mais específico do dia a dia do profissional. Fui fazer Direito da Saúde na Universidade Nova de Lisboa, fiz depois um curso que aí me interessou bastante, mais amplo, que foi de Gestão Executiva em Serviços de Saúde na FGV. Depois disso foi sempre no sentido de buscar conhecer um pouco mais o universo do médico para poder fazer esse trabalho de gerenciamento de riscos, que eu chamo aí de um trabalho preventivo. Então, minha consultoria continua, nesses 20 anos, a fazer atendimento para os médicos. Nós continuamos com clientes seguradoras, então eu tenho uma vivência muito próxima daquilo que a gente chama de sinistro, né, que é a reclamação efetiva contra o médico. Então eu tenho uma experiência no Brasil inteiro, eu consigo ver quais são as causas normalmente dos processos, e a ideia é trabalhar de forma educativa para evitá-los, né? Perfeito. E na minha introdução eu comento aqui que esses sinistros eles têm aumentado por vários motivos, né? Mas eu lembro lá da minha faculdade, isso sempre fica na minha cabeça, né? Que a medicina é um serviço de meio, né? Não de fim. Você tem que garantir que o processo tenha a lisura, a excelência. Você não pode incorrer em imprudência, em imperícia, em negligência, mas o fim, né, o sucesso, tem várias particularidades. E é exatamente, eu acho que essa quebra de expectativa, né, Sandra, quando a gente falha aqui no meio ou promete demais um fim, que gera essa quebra de expectativa no paciente e gera sinistros. Queria que você me dissesse se isso é verdade, se esses processos, esses sinistros têm aumentado mesmo de uns anos para cá. Essa é uma percepção sua? A gente tem dados disso? Nós temos dentro do Conselho Nacional de Justiça um fórum permanente de saúde. E esse fórum, ele acompanha
as ações que são propostas na área de saúde. Isso não envolve só os casos do chamado erro médico. Eu nem gosto dessa nomenclatura, né? Porque eu digo que é o substantivo médico sendo usado aí como adjetivo para erro. E quando nós falamos em erro médico, não é só um erro do médico. Normalmente a equipe assistencial está envolvida, ou às vezes é até um problema mesmo do hospital, né? Uma questão de infraestrutura do hospital, mas aí catalogamos tudo como erro médico. Bom, fato é que esse fórum permanente, ele traz aí dados que envolvem tanto ações de judicialização de saúde como judicialização da medicina. Então, sobre os dois aspectos, nós tivemos um crescimento absurdo, né? Quando eu começo a pensar nas causas, não só eu, mas vários outros doutrinadores, né, juristas que pensam sobre o tema, eu acho que dá para a gente elencar algumas, né? Uma delas está no óbvio. Nós temos aí os médicos dedicando menos tempo aos seus pacientes. Nós temos o advento dos planos de saúde. É uma rotatividade dos médicos muito grande na vida dos pacientes. Ele quer o cardiologista, não necessariamente o cardiologista Lorenzo, né? Se bem que você não é cardiologista, mas assim, ele demora para criar um vínculo e muitas vezes cria o vínculo e aquele médico se descredencia por algum motivo da operadora de plano de saúde. Essa vivência, essa proximidade na relação médico-paciente traz sim um prejuízo. Então, todos erram, né? Médicos erram, advogados erram, todas as pessoas erram. E a questão é a extensão desse erro, quais são os danos que foram causados, e quando a gente pensa na justiça, você falou em algo de a predisposição do paciente para propor ação. Um médico pode cometer um erro, inclusive de diagnóstico, e o paciente, se tem uma relação com esse médico, ele desculpa esse médico. Ele entende que o médico pegou uma linha de raciocínio errado, ou que ele estava estafado, ou que ele estava com algum problema pessoal. É interessante como o paciente, ele próprio contextualiza o erro do médico. Mas se ele não tem um relacionamento, ele não vai contextualizar. O médico errou, é um fato, né? Então isso acontece. O dano a gente vai perceber depois qual é a extensão, mas o paciente pensa, bom, eu tenho direito a ser indenizado. E, de fato, está lá no nosso Código Civil que todas as vezes que alguém causar um dano ao trem, né, comete um ato ilícito, e todo ato ilícito pode ser, eventualmente, aí, fruto de uma indenização. Então, acho que, primeiro, esse distanciamento na relação médico-paciente é algo que a gente deve atentar, né? É importante retomar. E acho que há muitos médicos que estão atentos a isso e retomando essa relação. Você falou algo também que eu acho que é essencial, que é a quebra de expectativa. De fato, essa quebra de expectativa vem de diversas formas, não só em relação ao sucesso do tratamento, mas eu já tive pacientes que, por exemplo, ficaram indispostos com o médico porque o médico deixou de responder ao WhatsApp. Então, claro que não foi só por isso que houve uma ação, mas isso somado a uma outra questão de um agravamento da doença, da não percepção do médico de que deveria fazer uma investigação mais profunda em um determinado caso pós-cirúrgico, o paciente soma isso, essa quebra de expectativa na atenção em relação a um contato dele ou a uma queixa que foi feita pelo WhatsApp, né, que muitas vezes é negligenciada pelo médico, e o paciente já diz, não, ele sequer se preocupou comigo. Então, isso é uma quebra de expectativa também. Veja que aí é até comportamental, é como o médico agiu em relação a esse paciente. Talvez se ele tivesse pegado o telefone, ligado, dado uma outra atenção, o tratamento poderia ser conduzido de uma forma diferente e o paciente entendido que aquele médico estava preocupado com ele. Só para dar um exemplo, né? Perfeito. E lá nos Estados Unidos, né, que é uma cultura já bem conhecida, tem muito a política do seguro contra esse erro médico. E eu gosto quando você fala que é um nome errado, né, porque são vários fatores e a alcunha fica para o médico. E lá, segundo me consta, existe uma pressão, né? O médico ele precisa pagar esse seguro, isso gera uma série de
de engessamento e uma série de prejuízos, inclusive na relação médico-paciente. Como? E para o sistema, como? Se o cara chega com uma dor de cabeça, eu vou pedir todos os exames, tomografia, ressonância magnética, tal, porque se eu não diagnosticar, eu posso tomar um processo. Quando a gente traz isso para o Brasil, se você pensar há uns anos, há 20, há 30 anos, né, o gasto com seguros contra erro médicos, eles não eram tão frequentes como é hoje, né? E aí a gente tem vários fatores, né, Sandra? E eu acho que o que eu queria discutir com você é como que o médico pode se prevenir disso. A gente tem muito claro essas 3 palavrinhas: negligência, imprudência e imperícia. Então, diante disso, como que você acha como que você tem feito nas suas consultorias para passar isso para o médico, para ter essa prevenção? Primeiro eu acho importante identificar qual é o papel do médico em relação a esse paciente. Porque há médicos que trabalham em hospitais, há médicos que têm o seu próprio consultório, há médicos que estão em clínicas de outros colegas. Então, eu preciso conhecer esse perfil do médico e o perfil do paciente dele para buscar a melhor forma de gerenciar esse risco. Mas pensando nos 3 perfis, né, o mais importante é de fato o médico ouvir o seu paciente. Ele olhar para aquele paciente e, de fato, ouvir todas as queixas, observar todos os sinais e sintomas. Eu acho que nós não estamos ainda, né, como você colocou, na forma americana, né, de ter uma medicina defensiva. Então, essa proximidade é importante. Nós também não estamos num momento em que, se todos os exames não forem pedidos uma única vez, um juiz já vai condenar o médico por isso, né, mas é claro que ele vai poder seguir uma linha de raciocínio. Bom, se é uma dor de cabeça, eu tenho outros fatores a pensar antes do que um tumor no cérebro. Então, eu não vou logo de cara pedir um exame que é muito mais caro para o sistema. Então, público ou privado, não importa. Então, existe aí ainda uma medicina que é possível ser mais humanizada. Então, o primeiro foco é atenção total ao paciente. Segundo, é algo que você colocou, utilizar todos os meios possíveis e que estejam ao alcance dele para tratar esse paciente. É claro que, como eu disse, dependendo do perfil do médico, do perfil do local em que ele trabalha, ele terá ferramentas diferentes, mas ele precisa buscar todas as ferramentas possíveis e, muitas vezes, ele não tem as ferramentas. Então, ele também precisa fazer os encaminhamentos necessários. Foco no paciente. Se eu tiver foco no paciente, eu vou fazer um bom prontuário, porque eu vou anotar todas as queixas, todos os sintomas, todos os resultados de exames desse paciente no prontuário. E é um documento que é do paciente, o paciente tem direito a um documento bem feito. E não só isso, é esse documento que vai servir depois para demonstrar que o médico seguiu uma linha de raciocínio, que ele pediu os exames no momento em que ele deveria pedir, de acordo com a evolução, né, daquela doença ou, enfim, dos sinais e dos sintomas que aquele paciente trouxe. É aquele documento que tem o que a gente diz no direito, que é presunção de veracidade, ou seja, tudo que está escrito ali tem valor, salvo se alguém mostrar que é uma fraude ou que houve uma inclusão, né, errônea de um fato, mas isso tem que ser provado. Então, o médico precisa saber usar esse documento. Se ele colocou tudo lá naquele prontuário, ele tem ainda um outro recurso que eu gosto muito, que é o termo de consentimento. Então, muita gente diz, por exemplo, profissionais que fazem muitas cirurgias, e às vezes não cirurgias, cirurgias que são eletivas, não cirurgias que são de emergência ou de urgência. Eles dizem, puxa, mas quando o paciente lê o termo de consentimento, ele não vai querer fazer o procedimento. E, claro, nós também vivemos, né, do nosso trabalho. E não é bem assim. O paciente consciente do tratamento, o paciente consciente do procedimento cirúrgico, ele não só fará, como ele vai se dedicar mais para que não haja intercorrências. Ele vai se preocupar com o pré-operatório, com o transoperatório, com o pós-operatório. Então, o termo de consentimento também é um documento do qual o médico não deve prescindir, né? Ele
pretende usar. E não é aquilo assim, eu sempre usei com todos os pacientes, mas justamente esse é aquele que não assinou. Não é verdade. Se você tem um protocolo seguro, né, em que você faz um check, um cross-check de documentos, não vai acontecer esse momento de um paciente não ter assinado. Então, o paciente que exerce sua autonomia e que é consciente é o paciente que não vai processar o médico. Porque ainda que haja uma intercorrência, puxa, teve uma hemorragia, o paciente precisou ficar mais tempo internado no hospital, ele vai lembrar, o médico me disse isso estava escrito lá no termo que poderia acontecer, né? E se houver o processo, o juiz também vai ver, mas o paciente fez o procedimento de maneira consciente. Então, o médico precisa usar essas ferramentas, cuidar da relação médico-paciente, mas não descuidar dessa parte documental, que é essencial, né? É essencial. Uma coisa só, terminando o raciocínio que você colocou, para o Conselho Federal de Medicina, então pensando não só no Código de Ética, mas nas resoluções, a medicina, primeiro que é personalíssima, né? O meu médico é aquele, não outro, eu posso ter uma equipe, mas é O personalíssima. que é isso, personalíssimo, esse termo aí? Eu Explica. quero que o Lorenzo seja meu anestesiologista. Então, é personalíssimo, é só o Lorenzo. O Lorenzo pode ter um assessor, ou ele pode ter a equipe que vai assistir, ou ele pode ter colegas que são da equipe dele, mas eu tenho um relacionamento com o Lorenzo. Então, ela é personalíssima, né? Não é substituível por outro. E se for substituível por outro, você tem que também indicar isso para o seu paciente. É importante. Ó, nem sempre estarei presente. Agora eu vou estar em férias, então eu preciso que você, se necessário, procure o meu colega que já sabe do seu caso e vai acompanhar, né? O paciente, ele se sente traído se você não dá para ele essa importância que ele deu para você, porque ele escolheu você. E isso, num eventual processo, o juiz vai considerar esse caráter personalíssimo. Vai, com certeza. E às vezes o médico fala, não era da minha parte. Não, pelo senso comum, o paciente te considera que você é o responsável por atendê-lo. Então, não importa, a justiça considera isso. É por isso que você está chamando a atenção desse ponto. Sim, eu estou chamando a atenção para que o médico entenda a importância dele na relação com o paciente. E quando ele faz o encaminhamento, é importante que seja escrito, é importante que seja no prontuário, para que o paciente entenda que a partir dali, ou aquele aspecto, né, no tratamento dele, não vai ser resolvido por esse médico. Aí já foi delegada a responsabilidade para um outro. Embora aquele médico seja, a princípio, o médico assistente dele. Então, isso é uma observação importante. E outra questão, o Conselho Federal de Medicina considera que sempre a medicina tem ou traz a obrigação de meio e não de resultado. A justiça não. A justiça, a depender do caso, né, ela considera que a obrigação, não que seja de resultado, mas existe aí uma presunção, né, de que deveria haver aquele resultado, muitas vezes prometido pelo médico. Aí vem uma outra questão que eu acho muito importante, que é do gerenciamento de riscos nas redes sociais. O que o médico posta? Só resultados positivos. Ninguém posta um resultado negativo, ninguém. É raro, né, ver que alguém colocou lá um resultado negativo. Normalmente coloca, mas não o dele. Ele vai colocar um resultado negativo que chegou para ele, né? O paciente chegou para mim com isso de um outro procedimento que ele fez, mas não dele próprio. Então, isso traz a tal da expectativa. Essa palavra que você utilizou é perfeita, né? O paciente, de fato, depositou a expectativa naquele médico. E aí eu não estou falando só também de tratamentos estéticos, mas principalmente no caso de tratamentos estéticos, a jurisprudência é toda, assim, de forma majoritária, considera que, nesse momento, a responsabilidade do médico é subjetiva, mas a obrigação dele é de resultado. Ele prometeu. Ah, não, mas eu não disse para esse paciente que ele ficaria com esse nariz que ele... o paciente levou, por exemplo, o nariz de uma pessoa famosa. Sim. O médico pode dizer, eu não disse isso para ele. Sim, mas olha a quantidade de antes e depois maravilhosos que você colocou no seu perfil. Como que você vai dizer que você não prometeu para esse paciente? É como se fosse a vitrine, né? A vitrine do seu médico.
É a Vitrine do vitrine. médico tá ali, né? E hoje os pacientes buscam os médicos através das redes sociais. E aí, ainda que ele tenha visto o nome do médico num num catálogo, né, de operadoras de plano de saúde, eu costumo dizer num menu, o que acaba por acontecer é que ele vai buscar o nome daquele médico na rede No social. Google, na rede social, sem dúvida. Eh nós vamos voltar a esse capítulo aí de rede social, mas eu queria, a minha pergunta lá, prevenção, né? E aí você discorre. Eu queria trazer um resumo aqui para. Tenho certeza que todo mundo que está nos escutando, que é médico, sabe disso, já escutou. Mas é o caráter educativo, né? A gente precisa repetir, 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 para a gente olhar para nós mesmos. Será que nós estamos fazendo o que a gente já sabe, né? Primeiro pilar, relação médico-paciente. E a relação médico-paciente, talvez o pilar mais importante da relação médico-paciente seja a escuta, né? É o que você traz. E isso é fundamental, é sensacional, é maravilhoso quando você está na pele de um paciente, que é o médico que te escuta. É o médico que deixa você falar, por mais que você esteja falando bobeira, ou que o seu paciente estiver falando bobeira, que não condiz para o resultado, mas a escuta, né, ativa, ela é fundamental para a relação médico-paciente, porque quando o médico escutar, ele vai conseguir fazer todas as inferências clínicas para ter mais êxito no diagnóstico, e quando ele escuta, ele tem mais repertório para ele escrever no prontuário, e com isso ele já está se protegendo. Então, primeiro, a escuta, relação médico-paciente. Segundo, escrita no prontuário, né? A importância de um prontuário. E a gente entra num capítulo também, o quanto antes você digitalizar esse prontuário, melhor é para você. Porque a sua letra vai ficar melhor, você vai conseguir recuperar. Você tem uma série de. Se você voltar aí uns 100 episódios meus aí no podcast, você vai ver por que você tem que digitalizar seu prontuário. Não tem como, você está em qualquer lugar, você acessa. Então, se você não digitaliza seu prontuário, você sim está correndo mais risco, na minha opinião, sabe? O cara não, ele vai. A chance dele errar num prontuário manual, para mim, é maior. O terceiro são instrumentos que você deve lançar mão, deve utilizar, sim, para se proteger. Isso é seguro, é saudável e legítimo. Termo de consentimento livre e esclarecido. Seguro civil, né? O que você acha do seguro civil? Vamos lá nesse terceiro aí. Eu entendo o seguinte, eu falei de 2 documentos, né, do prontuário importantíssimo, do termo de consentimento importantíssimo. Para quem contratualiza procedimentos, eu acho importante também fazer um contrato de prestação de serviços. Dá um exemplo aí Então, por exemplo, eu estou contratando com você uma cirurgia. rinoplastia. Tá. Uma rinoplastia, né? E é um médico particular, eu vou pagar os honorários para esse médico, eu vou pagar a equipe, né, de anestesia, eu vou precisar pagar o hospital. Eu tenho ali um acompanhamento que vai ter desse médico depois. Bom, por quanto tempo ele vai me acompanhar? Por 3 meses, ou até eu ter alta, eu posso procurar sempre que eu quiser esse médico. Como que eu vou fazer esse pagamento? É à vista? É parcelado? Né? O que mais que eu posso, por exemplo, havendo intercorrências, quem é responsável pelo pagamento de eventual internação na UTI? Então, uma intercorrência não é responsabilidade necessariamente do médico, pode ser alguma condição do paciente, não é? Isso, se houver algum outro entendimento, vai se provar depois, mas a princípio a responsabilidade ali, a despesa financeira do paciente. Isso, quando colocado num contrato, traz muita segurança na relação, porque o paciente não discute depois com o médico, porque ele já sabia de tudo, estava tudo ali escrito, contratualizado, né? Até essa questão, às vezes vários médicos me perguntam, nossa, mas eu fiz uma cirurgia nesse paciente e assim, parece que o pós-operatório não acaba nunca, eu já dei alta para ele continua me procurando cada vez que ele espirra, né? Ok, então isso ficou claro lá
né, No contrato. atrás, ficou claro que no momento em que você disse para ele, agora você, né, você já está bem, então você já tem a sua alta, tudo que viesse, ele já deveria pagar uma nova cirurgia, uma nova consulta. Se isso ficou claro, o paciente vai fazer. Se não ficou claro, sim, ele vai ficar escrevendo pelo WhatsApp, ele vai ficar achando que o médico continua com essa obrigação. E o médico, a obrigação dele cessou, acabou. Então são questões interessantes também, que eu acho que a gente precisa falar a respeito delas. A respeito do seguro. O seguro, ele é um seguro patrimonial, mas patrimonial financeiro, né, econômico. Ele não traz para você o conforto de não ter o seu nome envolvido num processo. Ele não traz para você o conforto de não ter o seu nome, muitas vezes, colocado nas redes sociais de maneira injusta. Então, o seguro, ele precisa existir, mas eu digo que num cofre, né, para aquele momento em que, de fato, você precisa pagar um advogado para fazer a sua defesa, você precisa eventualmente indenizar um paciente porque houve um problema de fato, ou a justiça considerou que houve um problema de fato, então é aquilo que fica no seu cofrinho. Ao contrário dos Estados Unidos, você não precisa colocar na parede que você tem uma pólice de seguro de responsabilidade civil profissional. E ninguém precisa ficar sabendo disso, nem o seu colega. Isso é seu. Assim como você não sai anunciando que você tem seguro de vida, que você tem seguro de casa, que você tem seguro de carro. É um seguro patrimonial, ponto. Quem deve ter esse seguro? Todos aqueles que têm um risco maior na profissão, né? Então, procedimentos cirúrgicos trazem normalmente um risco maior para o profissional. Se alguém me perguntasse uma especialidade que talvez não precise muito, eu diria pediatria, ou até a dermatologia, que são procedimentos que, inclusive financeiramente, muitas vezes são mais fáceis, né, de ser feito um acordo extrajudicial e de não deixar que esse problema se torne uma ação judicial. Então, a depender da especialidade, eu aconselho fortemente a ter, sim, um seguro de responsabilidade civil profissional. E há vários no mercado, né? Todos eles têm quase as mesmas coberturas, porque existe aí um direcionamento da SUSEP, uma resolução específica dizendo quais as coberturas que devem, no mínimo, ter essa apólice. Valores mudam, valores de cobertura, mas aí o médico não precisa contratar uma apólice com cobertura de 500 mil, contrata uma com 150, 200 mil. Nós não temos ainda uma cultura, Lorenzo, de indenizações altíssimas nessa área do chamado erro médico, né? Não temos essa cultura. Então, eu digo que ainda as indenizações são pagáveis, mas o seguro é para isso, é para que o médico restabeleça, caso ele tenha uma perda patrimonial, o seu patrimônio. Sandra, sensacional, né? Nada melhor do que a visão de um especialista, porque quando você fala, as coisas vão... a gente vai deixando bem demarcado, né, os pilares, as caixinhas, dividindo, né, separando as coisas. Isso traz conhecimento para a gente tomar as nossas decisões, né? Quando você fala do seguro, que é estritamente patrimonial, fica muito claro, né? Você vai fazer o seguro para não usar. E se você tiver que usar, é em relação ao seu patrimônio, mas isso não interfere em nada do que a gente falou antes, do seu zelo na sua relação médico-paciente, escrever no prontuário, termo de consentimento. Então, isso fica muito claro quando a gente separa essas questões. Agora, um ponto, Sandra, que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. O mais legal o melhor é que cada vez mais a prática seja igual à teoria, mas a gente sabe que os convênios, não só convênio, mas a cultura hoje, aumento da competitividade, aumento de número de médicos no mercado, isso faz com que há a necessidade de se trabalhar em mais lugares, de se trabalhar mais, e o médico fica mais cansado, ou se atender mais pessoas no mesmo intervalo de tempo. Então, você tem menos tempo para escutar, você tem menos tempo para escrever no prontuário. A remuneração, quando você fala ticket médio, né, quanto que você ganha por hora, ela tem reduzido.
E nesse arcabouço aí, como é que você avalia, assim, do ponto de vista de uma jurista que está em contato? O seu dia a dia é esse, atender esses médicos que ocorrem em sinistros, né? Como que você vê como que você vê isso acontecendo e o que você pode deixar aqui para os nossos ouvintes? Então, eu acho que aquela primeira recomendação, né, de que você precisa fazer o melhor possível com as ferramentas que você possui, deve ser a máxima para todos os médicos. Então, ok, às vezes você precisa atender vários pacientes, há muitos esperando e você tem 15 minutos para cada um. Então, você vai direcionar a sua escuta, por exemplo, né? Você vai fazer perguntas específicas para esse paciente que possam lhe dar ali mais informações, o máximo de informações naqueles 15 minutos, mas ao mesmo tempo você ouviu aquele paciente, ainda que você tenha direcionado, porque você tem pouco tempo para atendimento. Na dúvida, o melhor é o médico sempre pedir os exames complementares, pedir para que o paciente retorne, né, logo que tenha, se ele tiver qualquer tipo ali de evolução diferente daquela que o médico previu, né? Ou olha, provavelmente eu te dei esse antitérmico ou esse antibiótico, sua febre vai baixar, mas se não baixar, você tem que estar aqui amanhã. Acho que orientar e esclarecer bem esse paciente dentro daquilo que é possível fazer, seja no SUS, seja no atendimento privado, seja aí, né, nas operadoras de planos de saúde, você vai utilizar as ferramentas que você tem. E isso é verificado, isso é considerado sim pelos magistrados. E a gente falou muito aqui de judicialização, mas tem toda a questão ética que é avaliada pelo Conselho Federal de Medicina, né, e pelos CRMs. Então, eu já tive casos em que, por exemplo, somente um obstetra que fez um parto em que de fato houve um erro, numa sucessão de erros, houve um erro fatal, somente ele estava como denunciado dentro de um processo ético. E aí, no decorrer do processo, nós conseguimos demonstrar, eu e meu time, que não era só um problema dele, foi um erro sistêmico mesmo. Uma noite cheia, né, de problemas, num plantão absolutamente tumultuado, falta de comunicação da equipe assistencial com os cirurgiões, erros de anotação, né, em prontuário. Então, nós demonstramos que, peraí, houve um dano e houve um erro? Sim, houve. Mas foi só desse médico? Não. Acabamos até incluindo outros profissionais. Porque eu quero que outros profissionais sejam punidos? Não, porque é necessário avaliar a responsabilidade que cada um tem dentro do sistema, qual é a contribuição dele, né? Então, não importa onde o médico trabalhe, ele tem responsabilidade por aquilo que ele faz ou que ele deixa de fazer. É a tal da negligência, da imprudência. Raramente aí a gente tem imperícia mesmo, mas imprudência e negligência, né, não é tão difícil de constatar. É uma negligência, aliás, que eu acho que é importante falar aqui, é da negligência informacional. Então, às vezes, um médico ele é condenado só por não ter informado ao paciente que o resultado poderia ser diferente daquele que foi. Vou dar um exemplo só, Lorenzo. Oftalmologista, né? Eu tenho um caso de um médico que fez um procedimento, uma cirurgia de catarata. Houve uma evolução negativa desse procedimento, o paciente perdeu a visão e na ação, nós em primeira instância ganhamos, mostramos que tecnicamente o médico fez tudo o que ele poderia fazer, inclusive quando surgiu a intercorrência, mas quando chegou ao tribunal, o tribunal reformou a sentença de primeira instância. Então tinha sido improcedente, né, o pedido do autor, passou a ser parcialmente procedente. Por quê? Porque um desembargador disse assim, mas espera aí, esse paciente foi informado que ele poderia perder a visão? Se ele fosse informado, ele tinha a opção de não fazer o procedimento? Porque não era urgência, ele tinha a opção, né? Não era emergência. Eles entenderam que o paciente não foi informado. Esse médico não foi condenado por um erro técnico, ele foi condenado por um erro informacional, porque ele não informou o paciente que o paciente poderia perder a visão. Então, veja como a questão da comunicação é essencial. Sandra, excelente essas abordagens, como eu já disse, são temas que a gente precisa sempre revisar e olhar para nós mesmos se a gente está cumprindo. E queria que você deixasse aí como que fala com a doutora Sandra, contato seu, alguém que quer pegar alguma dica ou até contratar seus serviços, conta aí pra gente.
Vamos lá. Lorenzo, eu acho que a forma mais rápida de me encontrar, assim como a todos os profissionais hoje, é através de rede social, né? Então, meu Instagram é o @DRASandraFranco. Posso deixar o meu e-mail também para alguém se quiser fazer alguma pergunta. Eu costumo dizer que perguntas genéricas eu respondo com maior tranquilidade e respondo até no direct privado, né, em rede social. É claro que perguntas que eu preciso analisar o contexto, aí de fato a gente precisa transformar isso em uma capitalização, né, Num serviço, né? Numa um prestação de serviço. Aí serviço, não tem claro. muito o que fazer. Mas vamos lá, o meu e-mail é drasandrafranco@gmail.com. Esse é o mais fácil de me encontrar. E através do Instagram também, eu acho que é bem tranquilo. Perfeito. Obrigado, minha amiga, por estar aqui comigo, falando desse tema super importante. Agradeço a sua presença aqui. Deixo o meu pedido para você, dar um like aí se gostou, compartilhar com seus colegas, avaliar o nosso podcast, tem estrelinhas aí onde você está escutando, e aí você marca as estrelinhas aí, isso ajuda a gente a se tornar mais relevante. Feedback também é muito importante, @Lorenzo Tomé. Me fala qual tema você gostaria de escutar aqui, quem que você gostaria de ver aqui, que eu vou atrás e vou trazer para você. Muito obrigado pela sua participação aqui e até a semana que vem.